Olá, vamos para a parte 3 da nossa aula 2, né, onde a gente vai falar a respeito dos impactos que a atividade turística ela traz consigo. E são impactos positivos e negativos, né? A gente tem que analisar, na verdade, a atividade turística, mesmo ela não sendo dessa natureza, como uma atividade sustentável. Uma coisa é o turismo sustentável, outra coisa é a sustentabilidade da atividade, certo? A sustentabilidade da atividade ela deve existir em qualquer tipologia do turismo. Turismo sustentável, que é mais ligado ao meio ambiente, à natureza, geralmente a gente liga mais a esse lado, a esse fator. O turismo de saúde, o turismo de lazer, o turismo de negócios, enfim, que a gente vai falar mais sobre essa tipologia na próxima aula. O importante é que os gestores de turismo, eles garantam a sustentabilidade da atividade. Então, o turismo ele tem que ser sustentável de qualquer maneira. E quando a gente fala de turismo sustentável, a gente pensa logo em 3 pilares, que são os 3 pilares da sustentabilidade, de qualquer área. Não precisa ser do turismo não, tá, gente? Então, de qualquer área, né? Que é o lado social, o lado econômico e o lado do meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem uma tendência em pensar apenas na natureza, mas não é. Vejam bem, a sustentabilidade ela tem que ser junta, tem que pegar esses 3 pilares e fazer com que eles andem juntos. Afinal de contas, o único fator a ser acometido com qualquer tipo de atividade, de serviços, de indústria, enfim, de outros comércios, não é apenas a questão da natureza, né? O lado social pode ser impactado. Você já parou para pensar nisso, que pode ser impactado? O lado econômico também. E se aquele investimento que o governo faz para determinada indústria, por exemplo, ele for totalmente apenas para aquela indústria e o resto da economia sair sofrendo com isso. A população não ter a verba necessária para outras situações básicas, o meio ambiente também não receber. Ou seja, esses três fatores, essa tríade, ela está intimamente correlacionada. E aí, não é diferente com a atividade turística, né? Então, eu coloquei aqui para vocês um triângulo, né, sobre o turismo sustentável, que fala que a gente tem que ter o lado econômico, tá no topo, mas não precisa ser no topo não, tá, minha gente? A gente gira essa pirâmide e aí o topo ele vai se modificando, né? E o lado social e o lado do meio ambiente, né? Então, quando a gente fala aqui do lado social, tem tanta coisa na atividade turística que a gente pode pensar que ela impacta tanto positivamente quanto negativamente nesse lado. E quando a gente pensa assim nesses impactos, o que pode ser bom, se ele for demasiado, se ele não for da maneira correta, ele pode se tornar ruim também, né? Tudo é a questão de como é que ele é feito. Então, eu coloquei aqui para vocês a questão social, a questão de troca de culturas. Isso é muito sustentável, isso é sustentabilidade. Você mostrar a sua cultura, né, para aquela pessoa que está vindo visitar a localidade e você conhecer a cultura dela. Veja só que legal. Não é massa? Eu acho massa. Você dá empoderamento, né? Então, quantas vezes a gente não escuta falar nas marisqueiras que estão podendo mostrar a sua arte, aqui em Pernambuco mesmo, né? Na Ilha de Deus, mostrar o seu ofício, a sua arte para turistas do mundo todo que tem curiosidade em saber como é que é feita isso, como é que é feito a questão do marisco, né? Do trato e tudo mais, né? Geração de emprego, ressignificar os locais. Então, a gente fala novamente da Ilha de Deus aqui em Pernambuco, né, em Recife, a gente ressignificou, né, os órgãos públicos, os turistas ressignificaram aquele local, né? Indo aqui para a questão do meio ambiente, você tem a questão da preservação dos aparatos turísticos, principalmente se ele for inserido no meio ambiente, né? Um olhar mais cauteloso para a natureza, novas maneiras de se portar, né? Então, você ensinar um turista como é que ele deve caminhar ou não sobre os corais lá de Porto de Galinhas, por exemplo, né? Entre outros fatores. Né, a inserção do homem na natureza e o lado econômico, através do surgimento de novos empreendimentos da indústria do turismo. Então, a gente, quando planeja o turismo, tem aquela questão de você planejar o turismo, você não imaginou quantos novos empreendimentos vão surgir em decorrência daquela atividade turística naquele local. Quantos empregos vão ser gerados, um salão de beleza que não foi criado para aquilo, mas de repente atende mais turistas do que os citadinos, do que as pessoas daquela realmente cidade. Então, é muito legal a gente pensar em tudo isso, em como o turista impacta positivamente e negativamente no local que está em turismo. No próximo encontro, como eu já disse para vocês, nós vamos falar sobre tipologia do turismo, né? Quais os tipos de turista, quais os tipos de turismo. E aí, estão ansiosos? Respondam o questionário. Aproveitem que vocês estão com conhecimento bem fresquinho aí na cabeça de vocês. Vão ao fórum, ao chat, mandem e-mail, mensagem, eu estarei sempre com vocês. Bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima!